O que é Pentecostes? Pentecostes fazia parte das 3 festas que o povo de Deus tinha sido ordenado por Moisés, pela palavra de Deus dada a Moisés, que eles deviam festejar por ano. Eram 3 festas. A primeira festa era a festa dos pães asmos. Pão asmo estamos a falar daquele pão que era feito não levedado. Ou para outro, fazia-se o pão, não colocava-se fermento, não se colocava levedina no pão. Era um pão como se fosse mais ou menos uma aba. Então, o povo de Deus, antes da celebração da Páscoa, o povo celebrava uma semana de pães asmos. Amém? Então, depois daquela semana de pães asmos, no 7º dia do pão asmos, nós encontrávamos a celebração da Páscoa. Ou pronto. A Páscoa, que é o livramento, é o resultado da celebração da semana de pães asmos. Significa que uma semana antes da morte, da crucificação, uma semana antes do sofrimento, crucificação e morte de Jesus Cristo, nós temos a celebração do pão asmo, que cada família organizava este pão e durante a semana celebravam e comiam o pão asmo, que trazia este significado em relação ao sofrimento do povo no Egito. Amém, igreja? Esta era a primeira festa que era celebrada para o povo de Deus, lembrando o sofrimento, tudo em relação à escravatura, aonde? No Egito. Depois, tínhamos uma outra festa. A segunda festa é a festa da colheita das primícias. Amém, igreja? Estamos a falar do famoso Pentecostes. Amém, igreja? Quando é que se celebrava Pentecostes? Pentecostes era celebrado depois de nós celebrarmos, digamos, estamos na Antiga Aliança, estamos em casa de Jerusalém. Depois de celebrarmos a paz, o pão asmo, o último dia que era sábado, faz de conta hoje é sábado, em que nós terminamos de celebração do pão asmo, porque há muito tempo nós celebrávamos de sábado para sábado, fechávamos uma semana. Então, no sábado, quando nós estávamos no clímax, quando nós estávamos a terminar a celebração do pão asmo de uma semana, nós começávamos no outro sábado, contávamos primeira semana. Amém, igreja? Está a terminar hoje a celebração de pão asmo, que termina com a morte de Jesus na cruz do Calvário na sexta-feira. Naquele sábado da celebração da Páscoa, para melhor entendermos, estamos a falar da Páscoa antiga da tradição judaica. Naquele sábado em que todos nós celebramos a Páscoa, lembre-se que fez tudo a correr para que Jesus não ficasse na cruz do Calvário, porque na tarde daquela sexta-feira já estávamos a entrar para a celebração da Páscoa. A Páscoa que Deus, no seu início, quando o povo saiu do Egito, celebrou o pão asmo durante uma semana ali no Egito, e na sexta-feira Moisés colocou o sangue nas umbrais das portas do cordeiro que mataram na sexta, e no sábado eles estavam celebrando esta libertação saindo do Egito. Amém, igreja? Então o pão asmo era uma semana. No 7º dia em que nós estamos a celebrar era a nossa libertação saída em relação ao antigo. Então, naquele sábado, nós começávamos a contar a primeira semana. O sábado seguinte era a primeira semana, outro sábado, segunda semana, até que nós completássemos 7 semanas.
Se nós prestamos atenção nesta forma de contar 7 semanas, depois nós multiplicávamos as 7 semanas por 7. Significa o quê? Durante 7 semanas, multiplicado por 7, dá 49. Temos bons matemáticos aqui. Então, quando nós completávamos os 49 dias, no 50º dia, que é o dia 50 neste caso, já vinha esta festa que se chama Festa de Colheita, que é Pentecostes. Amém, igreja? Partíamos da primeira semana depois do pão ágil, da primeira semana, contávamos 7 semanas e automaticamente nós tínhamos, é isto que a palavra nos diz aqui, no versículo 16, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Significa que nós celebrávamos o Pentecostes, que é a colheita, 50 dias depois da Páscoa. Resumindo, depois da Páscoa, que é celebrada no sábado, nós contávamos 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 dias. Voltávamos a uma outra festa. Glória a Deus. Que é a festa do quê? Que se chama Pentecostes. Amém? O que isto significa na essência Pentecostes? O que era esse de Pentecostes? Pentecostes, no Antigo Testamento, era vocês saírem, irem aos vossos campos, colherem. Atenção, Pentecostes significa colheita ou festa das primícias. Atenção, primeira colheita ou festa das primícias. Com a permissão da pastora, vou dar aqui um entre parênteses. Existe outra festa, que é a terceira, que se chama festa de colheita ou festa de tabernáculos. Glória a Deus, amém? Esta festa é a festa do fecho da colheita. Mas nós estamos aqui a celebrar a festa das primícias de colheitas, que se chama Pentecostes. Amém, igreja? O que acontecia? Nós trabalhávamos nas nossas vinhas, trabalhávamos nos nossos campos, para bem dizer, cada família na sua produção. E eu, com a minha família, íamos ao campo. Naquela altura, as colheitas eram feitas em círculos. Quando houvesse o início da colheita, o que devia acontecer? Cada um de nós ia ao seu campo, fazia a colheita das primícias, primeiros frutos, e levava esses primeiros frutos e ia apresentar a Deus. Íamos todos de forma coletiva e nenhum homem ficava em casa. Se eu produzir gergelim, eu levava uma parte de gergelim para ir oferecer a Deus como primícias. Glória a Deus, amém, igreja? E nestas primícias que eu ia oferecer a Deus, existia uma festa lá em Jerusalém. Para quê? Para nós celebrarmos o quê? Esta colheita toda de forma física que nós fizemos. Eu que colhi gergelim, o irmão que colheu mandioca, a irmã que colheu milho. Então eu levava uma parte da minha colheita da machamba. Eu levava, carregava meu filho, minha esposa, minha família e descíamos a Jerusalém. Íamos apresentar a Deus primícias. E essas primícias, todos nós lá tínhamos uma festa que se chamava Festa da Colheita das Primícias ou Festa de Pentecostes. Amém, igreja? Falando das primícias, falando da colheita. Quando o pastor diz que lá em Jerusalém, os templos, será que as ações de Jerusalém, pastor, não é a instituição que Deus criou para o mundo? E os de Jerusalém, como Deus escolheu, não é? Não é? A
eles como geração eleita. Amém. Povo eleito. Então, eles repetiam ouvidos para escutar a Deus. Então, nós outros aqui, pastor, nós não escutávamos. Nós, o que é que nós fazíamos? Nós íamos aos nossos ídolos, aos nossos deuses. Ir lá e falar que, pronto, é machamba. Não é? O pastor falava aqui do campo. Amém. Então íamos lá aos nossos deuses, lá embaixo, íamos falar tudo e vamos a machamba. Quando nós tivéssemos essas colheitas, também como africanos, não é? Nós também fazíamos as nossas tradições. Não é verdade? É verdade. Mas a Bíblia, ela fala lá em Colossenses 2,14, não é? 15. Nós que recebemos o quê? Pela tradição dos nossos pais, que Jesus Cristo veio para poder nos libertar desta tradição. Agora, este povo, o pastor aqui está a falar, que é o povo eleito, o povo escolhido por Deus, que atentamente ouviam a Deus. Então, eles fizeram conforme a orientação de Deus. Amém. Então, isto me pôs muito alegre quando o pastor ia aqui explanando, ia aqui explicando, afinal de contas, o que é Pentecostes. Amém. Afinal de contas, o que é verdade? Pentecostes. Glória a Deus. Pentecostes, igreja, para nós hoje, como povo também escolhido de Deus, não é? Afinal, o que é este famoso Pentecoste? O que é Pentecostes para nós? Não vamos dormir, vamos aqui ouvir o Pentecoste, afinal de contas saímos 210 quilômetros e viemos aqui. Ei, vamos, Pentecoste, o que é isso de Pentecoste? Nada é também de Pentecoste, mas a Pentecoste está sentindo, a Pentecoste japonês. Obrigado, Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que é Pentecostes nos tempos de hoje? Na igreja? Vamos. Atos dos Apóstolos. Pentecoste. Nós queremos saber, este Pentecoste, pastor, começa aonde? E vai terminar aonde? Sei eu. Não esperem pregação e eu. Amém. Glória a Deus. A pregação e eu. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Essa pregação. Hoje não há pregação. Não há. Por isso o pastor dizia que não conosco o pai. Não está baixinho. Tudo soft. Yes. Today we will not weep. Face. Limpa. Glória a Jesus. Então, a pregação e olhe, porque havemos de sair daqui sem saber, afinal de contas, a Pentecoste. Ensine a Pentecoste. Então, vamos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor no seu versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Glória a Jesus. Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar. Ok, agora entendo, pastor, agora percebo. Que afinal de contas, lá no Antigo Testamento, já festejava-se o Pentecostes. Glória a Deus. Que nós hoje estamos a festejar o Pentecostes. Amém. Então, é aquele Pentecostes, não é aquele outro. É o mesmo aquele que vem se cumprir desta maneira aqui no Novo Testamento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Então, por essa razão que realmente estamos aqui. E de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, que estavam todos assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. 16. Saltamos para 16. Só para fechar aqui. 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vai até 19, desculpa. E também do meu Espírito derramarei sobre os seus servos e minhas servas. Sobre meus servos e minhas servas, desculpa, naqueles dias. E profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Glória a Jesus. Muito obrigado, pastor. Acredito que nós todos percebemos pela leitura. Pela leitura é isto que está aqui, Amém. escrito e lemos. Agora, estamos a falar mesmo, pastor, ainda estamos aqui, neste Pentecoste aqui. Este Pentecoste que, afinal de contas, não é de hoje. Amém. Sabíamos nós que o Pentecoste não é de hoje? Sabíamos? De verdade sabíamos? Sabíamos ou não sabíamos? Sabíamos ou não sabíamos? Não sabíamos. Achávamos que Pentecoste, não é? No Antigo Testamento não existia o Pentecoste. Mas o Pentecoste vem desde. Amém. O Pentecoste, ouvimos aqui quando o pastor falava em inglês, não é? Que no princípio o Espírito se movia sobre a face das águas. Aleluia! O Espírito se movia. Espírito se move. Is moving. Yes. Amém. Yes. Ele se move. Ele não é parado. Ele não fica estagnado. Aleluia. Amém. Não é água estagnada. Ele se move. E quando apanha uma água parada, aleluia, o Espírito entra. Amém. 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 E ele se move. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém. Esse é o Pentecoste. Amém. A função de Pentecoste é de entrar e se mover. Amém. E alguém ver, mas o que está a mover? O que está a mexer ali? É o Pentecoste. Amém. É o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É bonito. É bonito. É bonito. Então, é para mim e é para ti. Pastor, o Espírito Santo não é preguiçoso. Não é. O que aconteceu lá em Gênesis mesmo, quando o Espírito ele se movia sobre a face das águas? Amém. Na verdade, pastora, Sim. a Bíblia ela faz uma descrição, parece uma coisa monótona. Nós estamos a falar de uma coisa assim parada. Okay. Primeiro, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Afinal. Sim, a primeira descrição. A palavra nos dá a perceber o que isto era. Ok. Primeiro era sem forma. Em inglês dizem without shape. Não tem uma coisa que não tem forma, não tem configuração. Você vê que estava desorganizado. Sem forma, para entendermos, meus meninos da escola dominical, estava desorganizado, não tinha nenhuma organização. Então, nem se podia descrever o que é que isto aqui. Não tinha nome, estava tudo desorganizado. Okay. E ainda uma coisa mais profunda, Sim. era vazia. Vazio. Significa que não tinha nada, não tinha conteúdo. Apanga. Sabe quando... o pastor eu achei engraçado. Sim, era vazia. Estou a ver para onde é que o pastor quer ir. Sim. Estou a perceber. É por isso que quando nós não temos o Espírito Santo, somos vazios. Amém? Ok. Glória a Deus. Agora entendo.
Agora entendo. Estava desorganizado. Então significa que, ok, quando não temos o Espírito Santo, a minha vida fica desorganizada. Obrigado, pastor. Pastor, obrigado. Estou a perceber. Fica desorganizada e também fica vazia. Ok, pastor, muito obrigado. E a palavra de Deus, ela é boa, é rica. Vem daí, pastor, vem. E vindo a esta resposta, quando a pastora diz o que significa quando a palavra fala o Espírito se movia, significa um processo, glória a Deus. Amém. Esta movimentação é um processo de criação, glória a Deus. Ok. Porque ele é vida. Amém. Tá bem. Processo de criação. Ok, estou percebendo. Para trazer Estou percebendo. a forma e para colocar conteúdo. Primeiro para trazer a forma. Temos aqui a Gênesis, a visão. Estão aí os conteúdos, Gênesis. Está bem? Os conteúdos, está bem, Gênesis. Ok. Estamos a perceber, Gênesis, o conteúdo. Ok, vem daí. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus, se move. Mas o movimento do Espírito de Deus é movimento de criação. Glória a Deus. Aleluia. É no princípio, né? No princípio. Ok. Então eu não estaria aqui. Sim. Se não fosse... Ok, eu não estaria a pisar aqui, não teria matéria. Então, exatamente nesse contexto. Ok, eu também não seria matéria, né? De facto. Ok, estou a perceber, estou a entender. Vem aí, pastor. Então, é nesse momento que, quando o Espírito, ele dá este movimento de criação, quando uma galinha choca ovos, é que o ovo em si mesmo não tem nada, só para nós percebermos, igreja. Ok. Então, ela quando choca, ela traz aquele calor, traz aquela criação. Glória a Deus, amém? Então, nesta criação, ali dentro começa a se formar o pinto. Então, olha para uma galinha. Por causa do aquecimento, né? O aquecimento, aquela configuração lá dentro, de acordo com a ordem da criação. Estamos a trazer já isto. estou a ver. É por isso que a galinha, quando põe ovos, ela fica muito quente e até não tem aquele sabor, porque está quente demais. É ebulição, né? Tá bem. Vamos vendo aí, pastor, né? Então, mesmo nesse contexto, igreja. Eu estou aqui, não fazemos perguntas, né? Não é? Estou fazendo perguntas aqui, Amém. né? Interagindo, aleluia. Amém. Seja o nome do Senhor. Vem aí, pastor. Então, é nesse. Este moving. Moving. Yes. A primeira coisa que a Bíblia nos fala, e disse Deus, glória a Jesus, haja luz. Amém. Era preciso tirar as trevas para começar a se criar. Porque havia trevas sobre a face do abismo, por cima de todas as águas. Amém. Havia uma escuridão densa. Ok. Então, para a ação de Deus, foi preciso haja luz. Amém. Jesus primeiro entra em ação. Tá certo. Ele como luz. Amém. Então o Espírito estava ali sobre a face das águas, ali incubando para que saísse a luz. A luz. Aleluia! Amém. Amém. Estava ali incubando, Amém. porque o abismo estava ali para impedir. Então o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, incubando. Glória a Deus. Aleluia. E depois de incubar, deu a luz. Aleluia. Haja luz. Obrigado, pastor. É justamente isso. Muito obrigado, pastor. E há um detalhe muito importante, pastor. Sim. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Há um domínio aqui sobre o quê? Sobre o abismo. O abismo é essa face. Agora sim, pastor. Ele está por cima. Eu já estou percebendo. Isto tudo aqui são abismo e profundidade. Amém, igreja? Tudo isto. O Espírito está aqui, controlando este inimigo Eu aqui. entendo, pastor, desculpa, mas ele me ajuda. E então, eu quando venho ao Senhor, não é? Me convidam,
vem lá, eu estou ainda nas trevas, está dentro das minhas trevas. Exato. Quando aceito o Senhor, então eu aceito, então vem aí o Espírito Santo para dissipar as trevas. Para eu poder perceber a palavra de Deus, para eu ouvir a voz de Deus. Então, quando isso acontece comigo, é porque ainda estou em trevas. Estou lá no abismo. O Espírito Santo ainda não se fez aqui mover-se dentro de mim. Bem, pastora, muito obrigado. Muito obrigado.